Gênesis capítulo 11, este é o primeiro vídeo de leitura. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um mesmo modo de falar. Mas os homens, tendo partido do Oriente, encontraram uma planície na terra de Senaar e habitaram nela. Duas observações sobre Senaar. Primeiro, na outra tradução, é Sinar, né? E a segunda observação este local é desconhecido, não há um consenso de onde seja esse local. Né? Ora, toda a terra tinha uma só língua e um mesmo modo de falar. Mas os homens, tendo partido do Oriente, encontraram uma planície na terra de Senaar e habitaram nela. Disseram uns para os outros: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. E serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em vez de argamassa. Betume é, claro, aquela substância, né, que você faz o asfalto, por exemplo. Né? Um outro jeito de dizer betume é pez mineral. Então, em vez de pedra, eles usaram tijolos. Repare aqui que já há um elemento a mais na civilização, correto? Bom, você fala de civilizações antiguíssimas, né? Vamos pegar, por exemplo, a civilização que fez os monumentos Stonehenge na Inglaterra, né? Então você tem aqueles monumentos enormes, mas basicamente você tem força, você não tem técnica. É claro, sempre há técnica, né, para você mover aquelas pedras. Outro exemplo, os monumentos na Ilha de Páscoa, né? Então você tem a pedra, as pessoas trabalham com a pedra, mas ainda assim é um elemento da natureza. Não é assim na Torre de Babel. Na Torre de Babel, no mínimo, você precisa de fogo diretamente, né? Não estou falando que as civilizações que fizeram, por exemplo, os monumentos na Ilha de Páscoa não tinham domínio do fogo, mas há essa relação direta, né? É interessante a gente lembrar da mitologia grega, que quando Prometeu quer ajudar o homem, né, o ser humano, o que ele faz? Ele rouba o fogo dos deuses e rouba o fogo dos deuses e traz para os homens. Né? Depois Prometeu até punido por isso. Né? Então há um elemento aqui de civilização. Né? Em vez de pegar pedra, vamos fazer os tijolos. Né? Vamos usar o fogo para fazer o tijolo. E serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em vez de argamassa. Disseram ainda: Vinde, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome antes que nos espalhemos por toda a terra. Tornemos célebre o nosso nome antes que nos espalhemos por toda a terra. Né? Eu nem lembro de ter visto na outra edição, mas há uma coisa interessante que eu notei agora, né? A pergunta é, será que eles tinham o plano de, depois de fazer esse grandíssimo monumento à humanidade, né? Monumento ao poder da humanidade, será que eles tinham a pretensão ou os planos de ir embora, né? Não ficar morando lá, né? Deixa eu ler o mesmo versículo na outra edição, só para a gente poder aprofundar um pouquinho mais a questão. Verso 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso é uma diferença importantíssima na tradução, na minha opinião, né? Então, aqui, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, e na edição da Eclesiai, tornemos cérebros o nome antes que nos espalhemos por toda a terra. Né? Uma coisa que me vem agora também, esse antes pode ser assim, antes que aconteça isso, então vamos fazer isso, para evitar isso. Né? Então a conclusão deve ser que deve ter esse peso aqui, né? Deve ter esse peso. Eu tenho
Bom, já que nós estamos explorando as Bíblias, vamos aqui pegar na King James, só para tirarmos essa dúvida. E como você é um espectador paciente, não é daqueles que querem só um vídeo de 1 minuto para terminar e pronto, você não vai se importar, vai. Versículo 4. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole world, whole earth. Então a ideia é exatamente isso, né? Esse list é para que possamos evitar, né? Então descobrimos aqui qual é o peso dessa palavra na nossa edição, né? Antes não é temporal, antes é no sentido de evitar alguma coisa. O que faz muito mais sentido, né? Vamos fazer uma cidade, vamos nos unir, todos os seres humanos, não vamos nos separar, e aí o céu é o limite, quase que literalmente na ideia, na visão deles, né? O Senhor, porém, desceu a ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse, eis que são um só povo e têm todos a mesma língua. Começaram a fazer esta obra e não desistirão do seu intento até que tenham de todo executado. Começaram a fazer essa obra e não desistirão até que tenham executado, focando na cidade e na torre. Na outra edição é assim, ó, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Essa outra tradução, que é a tradução Almeida, dá um certo desconforto, né, para a pessoa que é religiosa, para o fiel. Não haverá restrição. Então, como é que é? Deus está com medo aqui? Deus está com medo que toda a terra se una, mais ou menos como Zeus, que ficou com medo quando Prometeu roubou o fogo. Quando Prometeu roubou o fogo, o homem ficaria tão poderoso que poderia tentar derrubar os deuses, né? Fica estranho, né? Certamente que não. Certamente que não, né? A ideia é que a diferença entre Deus e partícula de pó é a mesma diferença entre Deus e a humanidade unida com um esforço só por 70 bilhões de anos tentando evoluir para atingir Deus, né? A diferença do infinito e não infinito, né? A mesma diferença, né? O mesmo se aplica ao diabo também, né? Na visão do fiel. Né? Não é uma guerra, assim, será que Deus vai ganhar? Será que o diabo vai ganhar? Né? Não se põe esse tipo de questão. Então fica aí a pergunta para você, se você quiser, ou talvez você acha que é você prefere essa interpretação mais pagã, né? Essa interpretação que realmente Deus estava com medo, o que você acha, né? Ora, uma explicação que me vem à cabeça agora para o fiel uma vez que o homem consegue tanta coisa, o homem cresce em sua arrogância, exatamente como aconteceu com o diabo, né? Lembre-se, na Bíblia o diabo era o cantor mais importante, né? Era o cara que tinha maior privilégio. E justamente porque ele tinha tanta coisa, a sua arrogância cresceu, né? O diabo basicamente esqueceu essa diferença que eu falei para você entre muitíssimo poder, como é o caso do diabo, do Lúcifer, e em poder infinito, né? Então, nesse sentido, seria para poupar a humanidade de uma arrogância que iria fazer com que os homens nunca mais vissem a verdade, né? Ou pelo menos dificultasse muito o conhecimento da verdade.